do versículo 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 21. Do 1 ao 14. Pela manhã, na escola dominical, estava lindíssima, muito cheio, muita gente mesmo. Louvamos a Deus por isto e precisamos melhorar à noite. Vocês vieram, então não estou falando para vocês, estou falando aqui, para quem nos vê em casa depois, né? Faltou você, faltou a sua presença no culto da noite. Momento também maravilhoso em que o Senhor nos dá a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo, de falar conosco e nós respondermos a Ele racionalmente. Bendito seja o Senhor por este momento. Então, agora a vocês que vieram, incentive também os demais, né? Lembre-os, convide-os. Não é uma coisa forçada, mas diga que foi bom, né? Se não foi, fique quieto. Se não foi tão bom para você, fique quieto. Se foi bom, se você adorou ao Senhor, se prostrou na presença de Deus verdadeiramente, se Deus falou com você, incentive as pessoas, para que elas passem a priorizar este momento precioso, em que nós ainda temos esta liberdade de cultuar ao Senhor. Aproveitemo-nos dela. Vamos então fazer a leitura? João 21, de 1 a 14. Depois disto, isto é, depois de algum tempo que Jesus já tinha aparecido 2 vezes já para os discípulos, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? E mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Meio que assim, vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, aleluia, bendito seja, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede, com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros. Ao saltarem em terra,
viram aqui algumas brasas, viram ali algumas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Disse Simão Pedro. Entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Só até aqui nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus. Tua palavra é tão maravilhosa, já tem nos alimentado, já estamos saboreando aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. No poder do Teu Espírito, usa, Senhor Deus, a instrumentalidade do Teu servo e fala conosco para edificação, restauração e renovo da Tua igreja e para a glória do Teu nome, principalmente. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, irmãos, vocês que também nos acompanham na internet, permaneçam com suas Bíblias abertas para conferir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você anda meio desanimado, sem esperança, sem ânimo, se você não sabe mais qual é o sentido da vida, se anda fazendo aquilo que não satisfaz o real significado de existência para você, essa mensagem é para ti, para você, para a tua reflexão, porque Deus quer falar conosco nesta noite através desta palavra. Então esse é o tema da nossa mensagem. Jesus restaura o sentido da existência humana. Jesus restaura o sentido da vida para você e para mim. Bendito seja o Senhor. Isto, meus irmãos, esta suposta situação que talvez você esteja passando ou não, ou você em casa que nos assiste, talvez você não tenha chegado ainda neste ponto, porque não é uma coisa estanque. Ora está tudo bem, ora está tudo ruim, está tudo, como diria, down, para baixo. São coisas que vão acontecendo devagarzinho na vida. É um desarranjo aqui, outro acolá, uma frustração, uma perda. De repente a gente se acha assim, sem chão, desnorteado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então este processo começa, meus queridos, em nós mesmos. Começa em nós, porque nós não compreendemos bem aquilo que Deus tem para nós. Começa em nós mesmos, porque criamos expectativas equivocadas. Criamos expectativas que Ele não nos deu, não nos proporcionou, não nos prometeu. Começa em nós, porque nos decepcionamos com aquilo que imaginamos que deveria ser. Talvez porque alguém fez uma ministração equivocada, errada, ou talvez não equivocada, mas intencional, alguma heresia, Uma heresia, você não precisa estar num lugar, numa seita. A heresia, ela pode escapar, ser proferida até dentro da igreja reformada.
De repente a pessoa fala ali uma coisa, aquilo entra, marca no coração, começa a desencadear um processo, daí a gente usa a expressão de repente, né? Mas depois de um processo até, a gente se acha assim, perdido. Então, este se torna o primeiro passo desse processo. Sim, porque para restaurar, precisa ser restaurado, né? Jesus quer restaurar. Jesus não nos entregou à própria sorte. Não nos abandonou, aleluia. Ele quer sim restaurar a minha vida e a tua vida. Ele quer restaurar aquele que está perdido. Veja então o que sucede. Vamos buscar essa instrução, esta mensagem, esse aprendizado no texto da palavra de Deus. O que aconteceu é que o apóstolo Pedro está agora, juntamente com os demais discípulos, nesse estado de tristeza e decepção, né? Então, esse estado de tristeza e decepção nos fazem tropeçar, retroceder, cairmos, como que fora do centro da vontade de Deus. Vejam só o que diz o versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Era um líder nato, né? Ele não precisou falar, vamos. Não, ele falou, vou pescar. A renca foi toda atrás. Nós também, Pedro. Era assim lá antes de conhecer ainda o Senhor Jesus. Era assim quando estava com Jesus. E era assim depois que Jesus morreu naquela cruz. Ressuscitou. Aleluia. Já tinha se encontrado 2 vezes com eles. Na terceira vez, Pedro, como que desanimado, angustiado. Nesta atitude está implícito muito mais do que uma noite de trabalho, não é isso? Não é pecado você ir trabalhar, não é disso que estamos falando. Aqui está implícito, está envolvido uma desistência, uma perda de visão. É muito mais do que uma tentativa apenas de pescar. Vamos fazer uma pescaria? Vocês não estão sentindo falta da Lindalva? A Lindalva, ela tirou 30 dias de férias para cuidar do neto. Coruja, não. A Jane disse, vamos passar pelo menos 2 dias lá, né, lá embaixo, descansar um pouco. Aí ela aceitou, né? Foi lá descansar. Não é disso que estamos falando. De repente alguém diz assim, puxa, eu ia pescar para descansar, mas está dizendo que a situação é essa. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de uma desistência, de um desvio, de um abandono da obra, de alguém que tinha algo grandioso a fazer, algo precioso, e disse, vamos voltar para a nossa vida, gente? Já viram? Quando alguém diz assim, acorda, vamos para a realidade? Esta era a profissão dele. Era daí que ele tirava o ganha-pão, o sustento. Lá atrás, primeiramente André, mais para frente nós vamos conversar sobre André. Um projeto chamado Projeto André. Mais tarde, segura, eu tenho que me conter aqui para não falar, né? Depois a gente fala. Mas André conheceu Jesus primeiro. Logo falou para os irmãos. Para o irmão dele e para os sócios. E eles estavam juntos na pescaria.
Jesus pede então para usar o barco deles, pressionado com tanta gente querendo ouvi-lo. Jesus se afasta e realiza ali um milagre. Não sei se recordam, muito parecido com esse. Depois de pescar a noite toda, não conseguimos nada. Então ele diz: joga a rede do outro lado. Senhor, o pescador aqui sou eu. Nós não pegamos nada, você está querendo me ensinar? E Jesus diz: joga a rede. Ele diz: então, sob tua palavra, vou obedecer. Mas uma coisa assim, como quem estava dizendo assim: você está mandando, eu jogo, mas não vai sair nada. Quando eles viram aquelas redes cheias, quase rompendo, quase se rasgando, precisou buscar outro barquinho para ajudar a trazer tanta quantidade foi de peixes. Eles vão para a praia, chega diante de Jesus: retira-te da minha presença, Senhor. Sou pecador. Tu és santo, tu és Deus. Quem é este homem? Um contato inicial dele foi esse. E Jesus disse o que para ele? Não temas. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. E eles, imediatamente, diante de uma ordem, diante do Senhor, impulsionados, largaram tudo. Eu acho que o pai e o pai dos sócios, que ficaram tomando conta da empresa, da firma de pescar, que esses meninos tão doidos, saíram atrás desse outro aí, sem saber para onde, vai fazer o quê? Não é? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. A esta altura, Pedro já havia negado Jesus agora. O único olhar que ele teve foi na hora que ele pecou pela terceira vez. O Senhor lhe aguçando os sentidos. O galo canta pela manhã cedinho. São muitas as similitudes aqui deste com a história lá atrás. De manhã cedo, o galo canta. Eu acho que ele... Uma vez, eu me senti mal no cinema. Aí a Lindalva sempre fala para mim que ela viu o degradê no meu rosto. Foi fazendo assim. Eu já não sou muito corado, né? Ela disse que o amarelo foi entrando no lugar assim. Foi sumindo. Eu fico imaginando, na hora que o galo cantou, que Pedro olha para Jesus, ele está olhando para ele. Aquele olhar triste. Aquele olhar de misericórdia, repreendendo ao mesmo tempo, dizendo: Pedro, não vigiaste, Pedro. A cor deve ter sumido da face. Quase que abra o chão para eu sumir daqui. E ele não tinha mais, talvez, levantado os olhos para Jesus, né? A tristeza tomou conta, o temor. Nós pensávamos que ele era o Messias, mas cadê? Tudo voltou a ser como era antes. O temor: vão nos pegar, vão nos perseguir, vão nos matar, estamos perdidos. Passam alguns dias, até a última vez que Jesus ficou com eles, que subiu aos céus, foram 40 dias. E
já depois de alguns dias, este encontro. E qual é o ponto aqui? Pedro, na sua tristeza, nas suas decepções, as suas expectativas frustradas, pensava que era de um jeito, mas foi do outro. Pensava que Jesus era um revolucionário que ia derrubar Roma, ia quebrar tudo, ia assumir tudo. Vamos então. E às vezes acontece conosco, criar expectativas, promessas mentirosas. Sabe qual é um alerta que Deus nos faz como pastores? Me deixa cheio de temor e tremor. Não diga o Senhor o disse sem eu ter dito. Meu Deus. Promessas que eu não fiz, você prometendo para as pessoas. Não prometa cura se eu não prometi. Haverá uma cura certa, indubitável, no dia da volta do Senhor Jesus. Todos nós seremos curados. Os corpos corruptíveis se revestirão de incorruptibilidade. Os mortais de imortalidade. Esta é certa, esta cura, sim, é verdadeira. O Senhor o disse. Quanto às enfermidades, eu creio que nós não podemos dizer que o Senhor vai curar, mas nós não podemos pôr em xeque, em dúvida, que Ele possa fazer isso. Então nos compete o quê? Clamar, pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, minhas dores. Irmãos, às vezes a gente nota algumas coisas. Atenção, por favor, não estou ensinando você a orar depois de velho. Mas algumas coisas é como errar na língua portuguesa. A gente sente até uma dor no ouvido quando alguém erra, né? E algumas coisas para o teólogo dói no ouvido. Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Está pondo em xeque. É lógico que Ele pode. Nós temos que orar, como disse, se Tu queres, Senhor. Se for essa a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Porque que Ele pode, eu creio. Que Ele pode, eu sei. Então a gente tem que orar na convicção de que Ele pode. Oh Senhor, tem misericórdia, opera com Teu poder, arranca este mal, tira esta dor. Contudo, seja feita a Tua vontade. Se for da Tua vontade. Para mim, o melhor, o bom, o que eu acho que seja bom, é que o Senhor tire essa dor agora. Mas às vezes, Deus, na sua infinita sabedoria, para realizar os seus planos, o plano de santificação nas nossas vidas, às vezes não tira, não cura, não sara. Outras vezes, para a sua própria glória, Ele cura. E Ele pode usar meios ou não. Mas o importante é que nós saibamos que Ele pode, usando meios, remédio, médico, medicina, cirurgia, não cirurgia, comprimido, não comprimido, basta uma palavra se Ele quiser. Mas se aprouver a Ele que seja pelos remédios, amém. Se aprouver a Ele que nem pelos remédios, amém também. Nós não podemos criar expectativas falsas para não acontecer conosco o que aconteceu aqui, o que tem acontecido com muitos de nós, não é? Então, a palavra de Deus nos ensina que esse é um estágio, é um momento de tristeza por conta das decepções que nós, em cima das expectativas,
erradas que nós porventura tenhamos tido, né? Expectativas falsas. Então, para eles, Jesus era o Messias, e de fato o era. Mas que Jesus ia pegar e conquistar os reinos deste mundo. Sim, mas ainda não. Ele está realizando um processo até o dia da sua volta. O reino era chegado, mas a ser ainda conquistado, com muitas lutas, com grandes batalhas espirituais a serem vencidas. É pela fé. Então é mistério, é necessário, é importantíssimo que a nossa fé seja provada, para que uma vez aprovada, na aprovação, o resultado, a recompensa seja muito mais valioso do que o próprio ouro puro e refinado. Então, não era como esperado, mas então chega a tristeza, a decepção, a angústia. Vamos voltar, né? Fazer o quê? Nós somos pescador, pensou que ia ser o quê? Aí volta para aquela vida. Não nos posicionemos de tal forma que exijamos de Deus, se não for exatamente o que eu quero, eu não vou mais à igreja. Fica magoadinho com Deus. Se não for no tempo que eu quero, eu não vou mais te servir. Vou embora, pisando duro, assim, né? Meus irmãos, esse tipo de expectativa está fadado à decepção. Coloque o resultado da oração na mão de Deus. A nós compete pedir, envergonhado, humilde, Senhor, se for a tua vontade. Então, por isso que nós naufragamos às vezes na fé, por conta das expectativas equivocadas. Por isso nos achamos fora do centro da sua vontade. Nos entristecemos, e com a tristeza vem a decepção. Com a decepção vem o esfriamento. Com o esfriamento, vai descendo ladeira abaixo, o afastamento, até ficarmos de mal com Deus. Não quero mais, não vou mais, me enganaram, né? E aí permanecemos como que inimigos de Deus. Mas aí vem esse segundo passo maravilhoso, o segundo passo da parte de Deus. Tão somente dele, bendito seja o Senhor. Mas Jesus, ao clarear da manhã, versículo 4, de madrugada, estava Jesus na praia. Ele está bem perto. Ele está nos acompanhando. Quando nós pensamos que Ele não está, ali está Ele ao nosso lado, nos sustentando, nos segurando com sua destra poderosíssima, fiel, bem ao nosso lado. Há um novo dia, meus irmãos, um novo amanhecer. Às vezes, o choro pode durar uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Por que o salmista fala só uma? Porque ele está usando a palavra noite aí como figura de um tempo de dificuldades. Pode durar um tempo, a angústia, a dor, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor vai trazer renovo, vai trazer esperança, vai nos fortalecer.
mas não nas coisas desta vida, não nas coisas deste mundo, na sua palavra, nas suas promessas, nas suas ordens, naquilo que Ele requer de nós. Trabalha firme no Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bendito seja o Senhor, aleluia! Não é vão. Está esperando recompensas aqui neste mundo? Não quer isso não. Muitas vezes elas não virão. E o que é pior? Quando você faz pensando no reconhecimento dos homens e o tem, perdeu o galardão, já conseguiu o que você queria. Nós temos que olhar para isto como se tivesse uma poupança, onde a traça e o ferrugem não pode comer e o ladrão não rouba. A recompensa está no depósito. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele guardará o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia, quando nos encontraremos de novo com o Senhor. Há sempre um amanhecer, glórias a Deus, Ele não nos abandona, está conosco. Nós desistimos, mas Ele não desiste de nós. Ele sempre fiel às suas promessas, à sua palavra. Ele é quem vai ao nosso encontro. Oh, coisa bendita. Que teologia linda. Que doutrina maravilhosa. O bestão dá de mão para Deus. Não quero saber dele. E Ele, graciosamente, amorosamente, tu és meu. Vem aqui, filho. Coisa linda, né? Você viu ele chamando? Filhos. Filhos. Chamando aqueles que estavam virando as costas, já quase caindo. Onde quer que você esteja, onde quer que você pense que se escondeu, Jesus vai te buscar. E não adianta fugir. Não haverá paz. Deus vai sempre sussurrar. É uma voz. Lá em Isaías diz que é uma voz atrás de mim dizendo: o caminho é este, andai nele. Uma voz chamando. Doce, suavemente. O caminho é por aqui, filho. Volte, filho pródigo, para os braços do Pai. Então este é o segundo passo da restauração para a nossa vida. Jesus não desiste de você. Ele vai te buscar, uma ovelha perdida, desgarrada, que em dado momento se afastou do aprisco. Ele vai alcançar você, bendito seja o Senhor. E Jesus, então, nesse processo de restauração, chega ao terceiro ponto, terceiro passo, terceira atitude. Jesus restaura a confiança. Está lá, desanimado, sem confiança, perdeu a estribeira. Jesus pergunta para eles: filhos, tende alguma coisa que comer? Versículo 5, responderam: não. Sabia nem quem estava falando, né? Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Será que foi assim um acaso? Ou Jesus estava fazendo algum trabalho já de restauração, primeiramente na visão deles? Você não lembra o que aconteceu? Você não acha que é isso? Jesus está dizendo assim: lembra lá no começo como foi? Joga a rede. Vocês temeram, vocês seguiram, deixaram tudo. Aquilo tudo está de pé ainda. A cruz não pôde vencer o Senhor, aleluia. Ele ressuscitou.
lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Que coisa, eu não sei, eu tenho uma vontade de ser um Spielberg só para fazer umas cenas de algumas coisas que fala assim na Bíblia. Eu fico imaginando, é o Senhor, Pedro, é Ele que está ali na praia, 100 metros, meus irmãos, é daqui no portão do outro lado da rua, mais ou menos, irmãos, tamanho de um quarteirãozinho, precisava dar um berrinho, né, para falar com eles e eles responderem. Dizem que o espelho do mar ajudava, né, no rebater a voz para chegar lá. Eu não sei, eu não entendo muito disso. Tem cá minhas dúvidas. Mas diz que a água ajudava a rebater o som para chegar mais longe. Então, é o Senhor. E disse Pedro, e Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Foi correndo, nadando talvez, ou não sei que fundura que tinha, 100 metros, não sei o que seria mais rápido, mas ele pula dentro d'água e vai ao encontro do Senhor. Ele deixa outra vez ali tudo, né? Como que eu preciso falar com ele, né? Pedro, a Bíblia não fala que diálogo aconteceu, o que Pedro teria dito, mas é certo que ele estava abatido, sem confiança, e talvez tenha chegado perto do Senhor, dado um abraço. Eu fico imaginando lágrimas e lágrimas correndo, molhando o ombro de Jesus, e ele dizendo: Senhor, onde tu estavas? Eu precisava tanto vê-lo. Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Eu não posso olhar nos teus olhos. Talvez tenha fluído choro, derramado aos pés do Senhor. Eu estou envergonhado. Perdoa-me, meu Deus, meu Senhor. E certamente, essas entrelinhas aqui eu estou conjecturando, porque fico imaginando cada um de nós naquele lugar. Você não faria isto? É o que Ele nos convida a fazer, que nós nos acheguemos a Ele, sem demora, que nós o busquemos, que peçamos perdão, que voltemos aos seus braços, urgentemente, imediatamente. E Jesus respondendo: Pedro, Pedro, filho, teus pecados estão perdoados. Vem para os braços do Pai. Vem. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Quantas palavras doces, palavras de confiança. Olha aqui, há pouco ele tinha mostrado para Tomé. Tomé, sou eu, Tomé. Olha aqui, sou eu. Eu venci a morte. O que mais pode impedir a obra? O que mais pode impedir que vocês façam e realizem aquilo que eu mandei vocês fazerem? Para onde você está indo, filho? Foi isso que eu mandei você fazer? Puxa aí pela memória, naquele dia,
Quando você temeu, ajoelhado aos meus pés, afasta de mim, porque eu sou pecador. O que foi que eu lhe disse, Pedro? De hoje em diante, tu serás pescadores de homem. Mandei você ir pescar peixe, mas não. Temos uma tarefa, temos uma obra a realizar. Senhor, mas eu quero um carro novo. Não foi para isso que Ele nos chamou. Eu quero outra casa. Eu quero ficar sossegado. Né? A gente pede tanta coisa. E a palavra de Deus diz assim, olha gente, Tiago, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Por que pede mal, Tiago? Para esbanjar nos seus próprios prazeres. Deus não vai responder isso não. Foca. Temos uma tarefa, temos algo a desenvolver, a desempenhar, um trabalho, um serviço. Temos que pescar homens, alcançar vidas, almas perdidas. Volta para a corrida, Pedro. Volta para o caminho. Para fazer aquilo que foi proposto desde o início. Foi para isso que eu chamei você. Foi para ir pescar. Tua vida está envolvida no trabalho, em si mesmada, em comprar mais luxo, outra TV. Aí eles vêm e falam assim, essa parece até um forno, tem que ser uma mais nova. Aí você compra mais nova, eles, essa agora está muito grossa, tem que ser mais fininha. Aí você vai lá e tome dívida, e só trabalhando e correndo atrás de, sabe-se lá o quê? Meu cachorrinho. De vez em quando ele dá uma doidice nele lá dentro de casa, assim, na sala, e começa a correr atrás do rabo, assim. Parece nós, os crentes, correndo atrás do rabo, não chega a lugar nenhum, não pega, não alcança e não vai. Precisamos retomar. O Senhor Jesus faz este trabalho de restauração nas nossas vidas, devolvendo a confiança, para que nós o ouçamos. Para de confiar em si mesmo, de ficar em si mesmado, de pensar em si mesmo. Pedro caiu porque estava confiando muito em si. Senhor, eu te amo mais do que esses outros. Jesus diz, rapaz, hoje mesmo me negarás 3 vezes. Eu não, Senhor. Faltava dizer que Jesus estava mentindo, né? Caiu, pecou, negou. Jesus está dizendo para ele, agrada-te do Senhor. Não é do jeito que você quer, agrada-te do Senhor, dos seus planos, dos seus projetos, de como Ele quer dirigir a nossa vida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, não desejos mundanos. Ele vai na essência, na alma. Sede de Deus, sede de ti, assim como a corça anseia pelas águas, como terra seca, sedenta, assim a minha alma que anseia por ti, que deseja, será satisfeita, será cheio, transbordante, reencontrará o sentido da vida. Bendito seja o Senhor. A visão precisa então ser restaurada. Esse é o quarto ponto da nossa mensagem, né? A restauração. Jesus restaura o sentido da existência, para tanto precisa restaurar a visão.
É este ponto da mensagem. Ao saltarem da terra, Jesus ainda espera um pouco para que os demais cheguem, e eles viram coisas ali. Isto é, viram alguns milagres acontecendo ali diante dos olhos deles. O que Jesus mostra para ele? Brasas. Jesus surge. Será, meus irmãos, que Jesus veio com a churrasqueira embaixo do braço? Brasas. E começou a soprar lá, para poder acender a brasa, para depois vir os peixes. Meus irmãos, aquele que traz vida, que traz esperança, o Todo-Poderoso, do nada trouxe tudo à existência. Eles descem do barco e tem ali pronto uma churrasqueira ali, brasas, em cima das brasas já tinha peixe, como quem está dizendo assim: olha, eu não preciso de vocês, tem aqui já peixe, mas eu decidi que eu vou dar a vocês o privilégio de participar comigo. Tragam os peixes que vocês pescaram. Fui eu que dei também. Mas olha, eu já tinha aqui. Traga-os de vocês para a gente participar junto. Entenda quem é o poderoso, quem é o Senhor, quem é o Deus da provisão. Vendo os peixes, vocês não lembram do que fizemos outro dia, quando milhares de pessoas foram alimentadas e sobraram 12 cestos de peixes e de pão? O Deus da palavra, aquilo que nós firmamos lá atrás, restaura, restabelece a visão, o foco, porque a sua palavra não mente, não volta atrás, não tem nem sombra de mudança, se fia nela, vai em frente. Está aqui o pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, é da palavra que nós nos alimentamos, que nós precisamos. E ele traz a memória deles, a visão. Trazer alguns peixes que acabaram de apanhar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Outro milagre. Não obstante serem tantos, a rede não se rasgou. Deus que sustenta, que alimenta, que veste, que cuida, que não deixa faltar para nós, nem para nossos filhos, nem a nossa mesa. Deus está sempre cuidando de nós. E naquele instante, o Senhor restaura a visão deles. O seu chamado, a visão, a vocação. Parafraseando o que provavelmente Jesus teria dito naquele momento: lembra, Pedro? Vocês não tinham conseguido apanhar nenhum peixe. E as redes se encheram. É o mesmo hoje que está fazendo com você. Assim, queridos, o Senhor vai colocando passo a passo, restaurando a vida daqueles homens. Jesus restaura, para encerrar, a comunhão, dizendo: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio o Senhor Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Preparando a mensagem, não teve como não me lembrar de Apocalipse, né? Apocalipse, quando Jesus diz: eis que estou à porta, falando à igreja. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
falando de comunhão, de intimidade. Quem você chama para comer com você na sua casa? Sentar-se à mesa. Aliás, em casa, a família, aos poucos, ou muito trabalhar, ou muito estudar, e um monte de coisa em demasia foi roubando o momento de sentar-se à mesa para comer juntos. Hora de agradecer a Deus, hora de ensinar aos filhos, tudo vem do Senhor, tudo vem dele, para ele. Hora da gente nos unirmos como família, nos fortalecermos. Foi passando o tempo, cada um come uma hora, cada um come na hora que dá, um se lembra de dar graças, outro nem tantas vezes, outras nunca, né? E assim vamos seguindo, vamos correndo atrás do rabo. O Senhor Jesus mostra que é importante a comunhão, sentar juntos, estar em comunhão, falando das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, trazendo a memória, fortalecendo, no meio das lutas, das tribulações, mas o Senhor está conosco, a sua provisão não falta. É hora de nos assentarmos à mesa. Às vezes, talvez você esteja afastado, não está em comunhão com o Senhor, não está podendo sentar-se à mesa da ceia do Senhor, e é momento de procurar restaurar sua vida, procurar restabelecer a comunhão. É momento precioso, é momento divino. O Senhor Jesus nos convida, fazer isto em memória de mim, sentar-se à mesa com Ele, e tomar o vinho, comer o pão, para relembrar o que Ele fez por nós. A restauração só é completa quando a restauração da comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. O Senhor não fez a igreja, não a estabeleceu para ficar um em cada canto, não, se comunicando por WhatsApp. É maravilhoso, é bom, é precioso que nos encontremos, que nos acheguemos, que congreguemos e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Está escrito na carta aos Hebreus. É preciso que nós tenhamos contato, de intimidade, nos conhecermos melhor, saber qual o problema, saber o que se passa, para podermos então orar, interceder, ajudar e também ser ajudado, muitas vezes. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Então são esses os passos, concluindo, portanto, a nossa palavra, a mensagem nesta noite. Jesus não nos abandona, bendito seja, nunca nos deixou, e talvez esteja tocando em teu coração já há algum tempo. Sabe, aquela inquietude que você sente, que você percebe, uma impaciência, uma angústia, sabe, aquela sede que não se consegue matar com água, uma fome que não se sacia com pão, com comida, falta paz, falta harmonia do todo, falta um significado. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus pode fazer esta restauração, trazendo você de volta para o caminho, trazendo você de volta para o foco, para o propósito para o qual Ele chamou. Renda-se. O que devemos fazer? Renda-se. O Senhor está chamando. Filho, coisa bendita. Filho, vamos cear juntos. E se achegar aos pés do Senhor, expor, rasgar o coração,
Senhor, eu quero congregar. Senhor, eu quero restabelecer a comunhão. Senhor, eu quero servir ao Senhor no propósito para o qual o Senhor me chamou. Chega de perder tempo. Chega de me afastar, de me esconder. Eu quero restauração. Quero restabelecer a minha vida contigo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que o Senhor esteja derramando sobre nós a sua bênção de restauração. Pai bendito, como é bom, Senhor Deus, meditar na tua palavra, ouvir a tua voz, a tua palavra falando com poder em nossos corações. Ah, Senhor, se tiver alguém nesta noite, neste lugar, que necessita de restauração, visita com profundidade. Se tem alguém desanimado ou desanimando, se está alguém triste, talvez decepcionado, restaura, Senhor Deus, estas vidas. Alguém que nos assiste na internet, talvez esteja clamando a Ti nesse momento. Ouve o seu clamor, ouve a sua oração, ouve a sua alma sedenta. Vem dessedentar esta vida, Senhor Deus. Rogamos que Tu as visites nesta noite, trazendo restauração e paz e harmonia e razão de existir na Tua presença. No nome santo e bendito do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, consagremos ainda ao Senhor através desse cântico, orando, pedindo ao Espírito Santo que esteja agindo em nossos corações e até mesmo intercedendo por algum ente, algum irmão querido que está necessitado dessa restauração. No poder do Espírito Santo, que o Senhor os visite nesse momento. Ainda sentados, cantemos esta oração.